Olá, pessoal. Estamos aqui no nosso primeiro dia do do terceiro curso que o Marco traz para a gente, e muito felizes da gente estar junto mais uma vez. Hoje a gente vai dar início ao curso de Conhecimento Sagrado. Marco? Ok, deixa eu colocar aqui. Muito boa noite a todos, namastê. Prazer enorme estar novamente com vocês. Vamos começar a falar aí sobre o nosso conteúdo. Todos vendo a minha tela? Sim, Marco, estamos vendo sim. Ainda não está na sua tela, não está na apresentação ainda. Ué, por que será que não entrou a tela? Não tá escrito aqui, ó, apresentação. Pode colocar. Tá entrando sim, entrou. Todos vendo a capa da primeira apostila? Sim, curso Conhecimento Sagrado, aulas 1 e 2. Perfeito. Ok, então vamos começar. Muito boa noite a todos, namastê. Nós vamos iniciar hoje um curso que não é diferente dos dois outros cursos que a gente já ministrou, o curso de reforma íntima e o curso de apometria. Por que eu digo que não é diferente? Porque a minha capacidade de falar durante essa 1h30 é muito menor do que a minha capacidade de preparar um material didático. Então, a gente sempre pede que vocês leiam o material didático, tirem suas dúvidas pelo nosso grupo do WhatsApp, caso ocorra, e que possamos sempre estar interagindo, porque esse curso, na realidade, ele traz informações muito complexas e muito profundas, em todos os seus aspectos. Então, vocês já vão ver hoje, pela primeira aula, que, inclusive, é uma aula que quem fez o curso de reforma íntima ou quem fez o curso de apometria já viu coisa parecida. Mas a gente vai estar sempre desdobrando, ou seja, dando um passo posterior. Porém, por ser um conhecimento muito profundo, a gente sempre dá referências de livros, de vídeos, para que quem queira se aprofundar mais possa ter essa possibilidade. Então, vamos começar. Vamos apresentar o curso, todo mundo já, né, deve ter visto aquele vídeo de apresentação, mas eu faço aqui uma rápida síntese sobre o curso. O curso inicia hoje, dia 10, e só termina no ano que vem, ou seja, no mês 12 do ano que vem. Nós temos o ano de 2023 e o ano de 2024. Então, são 2 anos de curso. É sempre um encontro por mês, serão um total 24 encontros online, e sempre às terças-feiras, de 8h30 às 10 horas. E é sempre na segunda terça-feira do mês, cada encontro com 90 minutos. Caso você queira passar o link para convidar alguém, a Simone já disponibilizou no grupo do WhatsApp qual é o link que você deve passar. As inscrições foram feitas por esse link. Por que eu acho importante se inscrever? Porque você recebe o material, ou seja, você tem a oportunidade de baixar ou fazer o download do material didático, que é muito rico. E, para nós, é muito importante, pois a gente acredita que vocês vão ler o material com uma certa antecedência e, posteriormente, verificar a bibliografia, a indicação de livros, caso você queira se aprofundar mais. Eu diria que, nesse curso, como nos outros cursos, a gente, na realidade, é um grande indicador de informações que possam, sim, ser consideradas conhecimento para vocês. O calendário, né, do nosso curso, um encontro por mês, então serão 12 encontros nesse primeiro ano. Aqui tem sempre a data, para você não esquecer.
A nossa missão é transmitir informações dos livros e das doutrinas sagradas. É óbvio que eu acabei escolhendo, né, quais seriam os livros e as doutrinas sagradas. Mas se, porventura, eu deixar de citar qualquer um tema que vocês achem importante, me avisem que eu preparo o material e passo para vocês, tá certo? Então, é um compromisso que eu assumo a partir de agora. Então, além dos livros, dessas doutrinas sagradas, a gente também vai passar para vocês ensinamentos esotéricos, e esotéricos com S. Esotérico com S significa que eu faço uma junção, né? O esotérico com S faz uma junção de filosofia, religião e ciência. Quando é exotérico, é só a religião. Quando é exo com X aqui, ó, é só religião. E não é o nosso caso. A gente sempre vai agregar e comungar conhecimentos científicos junto com o conhecimento religioso e o conhecimento filosófico. Por que a gente vai passar isso? Para contextualizar com a realidade desse novo ser humano que é necessário no século XXI, que vai habitar a nova era de Aquário com um espírito que produz conhecimento e que torna esse conhecimento apto a conviver consigo mesmo, para com o próximo, de forma fraterna e cooperativa, sempre lembrando que a base toda é o amor, em um mundo de regeneração. E lembrando, amor não é um sentimento. Amor é a maior energia do universo. O amor é a única energia capaz de congregar as 5 forças do universo, que é a força gravitacional, eletromagnética, nuclear forte, nuclear fraca e a força de sincronicidade. Então, o amor é capaz de unificar, de trazer uma conjugação para essas 5 forças. E quando você trabalha com o amor, e principalmente com a intenção ministrada pelas diretrizes do coração, você pode muito. Então, a nossa missão é transmitir essas informações para que vocês possam se tornar melhores seres em melhores condições para habitar essa nova era. Marco, mas essa nova era, segundo a Joana, só a partir de 2054. Pode ser que eu tenha até desencarnado. Não faz mal, você passa essas informações para o seu filho, para o seu neto. O importante é não deixar a informação parar em você. Qual a justificativa para esse curso? A gente acredita que não existe mais mistérios para o espírito que estuda, interpreta e compreende o que lhe é ensinado, produzindo motivação, ou seja, motivo para a ação, para se tornar um melhor ser humano. Esse é o nosso foco, tornar-nos melhores seres humanos. Os véus já foram retirados, nos revelando o caminho a ser trilhado, de forma contínua e segura, a fim de nos tornarmos herdeiros da terra, como profetizou o nosso querido Mestre Jesus. Uma coisa que eu chamo sempre a atenção é que, toda vez que eu dou qualquer curso, eu sempre chamo a atenção que os participantes devam estar em plena reforma íntima. Caso contrário, eles vão ter dificuldades até de realizar as coisas que serão passadas a vocês. Então, quem ainda não está fazendo a reforma íntima, mesmo já tendo realizado, feito o nosso curso, eu recomendo que não deixe para depois. A reforma íntima já era para ter começado, e quem não começou, comece imediatamente. Marco, eu não assisti o seu curso, na época eu não sabia. Como é que eu faço? Se você entrar no site do GRESG, você encontra lá todos os vídeos. No meu Facebook também tem todos os 22 vídeos do curso de reforma íntima. Tá certo? Então, fica a dica e a justificativa do curso.
Vamos ver quais são os axiomas do curso. Então, esse curso de conhecimento sagrado, ele tem premissas, ele tem pressupostos, e vale a pena a gente refletir sobre eles. A primeira coisa é entender o que é conhecimento, já que o nome do curso é Conhecimento Sagrado. Conhecimento são informações recebidas ou adquiridas, no caso, eu estarei passando essas informações, que você atribui valor. Se você não atribui valor, a informação se perde, tá certo? E coloca em prática na sua vida, norteando suas escolhas, suas decisões, atos, falas, pensamentos, emoções e sentimentos. Ou seja, a informação que será transmitida, caso você entenda a necessidade de atribuir valor, ela deve ser colocada em prática na sua vida, porque senão não tem o menor sentido. Se não colocar em prática na sua vida, são apenas informações, né, que acabam se perdendo. Logo, conhecimento não se transfere, se constrói. Eu passo a informação, mas é você que constrói o conhecimento, porque é você que atribui valor à informação passada e é você que coloca ela na sua vida. Ok? Então, aqui um diagrama para você entender rapidamente do que eu falei aqui em cima, né? Quando eu agrupo dados, né? Eu agrupo vários dados e dou um significado para eles, significa dizer que eu consegui coletar informações. Então, por exemplo, quando eu construo esse curso, eu pego vários dados de vários livros e dou um significado e trago informação para vocês. Essa informação tem que ser gerenciada, né? Tem que ser registrada, tem que analisar, interpretar, classificar, indexar e até cruzar para verificar a verdadeira interpretação para o meu juízo de valor, passando a vocês. Então, no primeiro momento, a gente passa a informação. Depois, essa informação passada parte de uma premissa. A premissa que a gente acredita que vocês devem ter é que essa informação tem valor. Se essa informação tem valor, você cria a hipótese. Qual é a hipótese? Se eu colocar esta informação de valor na minha vida, eu vou me tornar uma melhor pessoa. Então, essa é a hipótese. Então, você vai colocar em prática a tua hipótese, né? Você vai testar na sua vida. E vai considerar as variáveis que vão estar sempre ocorrendo, variáveis internas e externas, que elas devem ser administradas e monitoradas, a fim de não lhes levar a assumir dogmas. Ou seja, todo conhecimento tem que ter a visão epistemológica, ou seja, ele tem que ser criticado, ele tem que ter um valor reconhecido e ser analisado o tempo todo, porque senão você cai em dogmas, você cria paradigmas para você mesmo. E a gente já, desde o primeiro dia, diz que nós não estaremos compactuando com dogmas. Tudo é questionável, ok? Então, a partir do momento que você fez a sua premissa, verificou a sua hipótese, colocou na sua vida e viu que aquilo é interessante, que valeu a pena, você criou conhecimento. E qual é vamos dizer assim, a utilidade do conhecimento? Todo conhecimento tem que ser gerenciado. Você tem que ter a gestão do conhecimento. Por quê? Você vai aplicar, você vai interagir com esse conhecimento, você vai articular com esse conhecimento, você vai trazer a epistemologia desse conhecimento. Muitas pessoas podem assim me perguntar, Marco, essa palavra eu não conheço bem o conceito, então eu já coloquei aqui para vocês o conceito de epistemologia, para que ninguém tenha dúvida. Então, o que é epistemologia? É o nome dado ao estudo do conhecimento e suas formas de aquisição. Tenta descobrir como o conhecimento é adquirido pelas pessoas a partir dos princípios da crença, da verdade e da própria justificativa, que a gente acaba sempre justificando, né, o que nos chega. Atualmente, a epistemologia é compreendida como a teoria do conhecimento.
Nosso curso tem uma perspectiva epistemológica para a nova era. Significa dizer que estaremos passando as informações com uma visão reflexiva, a fim de identificarmos qual a melhor forma de aproveitar essas informações em nossas vidas, para nos tornarmos melhores seres humanos. Então, está aqui, né, a mente que traz a verdade, a mente que traz a crença. Quando eu junto essas duas coisas, né, eu crio exatamente o conhecimento. Então, fica aí o conceito de epistemologia. Posteriormente, eu vou passar isso no grupo, porque ele não consta num material didático. Ok? Vamos voltar lá para o material didático. O conhecimento sagrado é individual e nunca deve ser admitido como uma verdade perene, aquilo que eu falei, vamos fugir dos dogmas. Ou seja, sempre questione suas verdades e suas crenças. Então, eu diria que esse talvez tenha sido o maior valor de Kardec. Kardec era sinônimo de bom senso. E esse bom senso dele passava inicialmente pelo questionamento das verdades que lhe eram apresentadas. Daí, ele pôde ser muito bem orientado pela espiritualidade maior para trazer para nós informações de grande valor para que transformássemos essas informações do Espiritismo como conhecimento para a nossa vida. O que é considerado sagrado? Se a gente entender o que é conhecimento e como é que a gente forma e produz o conhecimento, vamos entender agora o que é sagrado. Sagrado é tudo aquilo que nos remete às nossas crenças, com respeito e, por vezes, veneração. Você pode externar o que considera sagrado através de algo ou alguém. Tem gente que acredita que o Papa é um ser sagrado, tem gente que acredita que um determinado objeto é sagrado. Você é que atribui o valor ao sagrado. A sua mente é o primeiro princípio hermético, o mentalismo, que dá a conexão de sagrado através da sua crença. Então, que fique claro isso. E, na realidade, quando você faz isso, você internaliza o sagrado e acaba norteando suas atitudes, falas, pensamentos, emoções e sentimentos para com você mesmo e para com o próximo. Isso é muito importante. Não basta você ter crenças, vamos dizer assim, de fraternidade, de cooperação, de coisas realmente que estão norteadas pelos ensinamentos de Jesus, se você não colocar em prática. É só lembrar do maior mandamento, quando o fariseu pergunta a Jesus, ele diz, amar ao próximo como a si mesmo e Deus sobre todas as coisas. Então, quando você começa a entender isso, é fundamental que você estenda esse seu conhecimento internalizado para o próximo, para que você possa realmente estar o tempo todo no altar sagrado da purificação, da iluminação, que é o caminho de todos nós. O que a humanidade considera como sagrado? Se você fizer uma busca, livros e textos, então a gente tem, por exemplo, dependendo da região e da crença, você tem a Torá, você tem o Alcorão, o Bhagavad Gita, o Tao Te Ching, o Bardo Todol, que é o livro tibetano dos mortos, o Pentateuco espírita, o Antigo Testamento, que, na realidade, é estabelecido na Torá, o Novo Testamento, que é a nova aliança que Jesus nos traz. Tudo isso, todos esses livros e textos são considerados sagrados, e eles serão alvo do nosso primeiro ano de estudo. Locais, tem determinados locais que são considerados sagrados, se atribui um valor, por exemplo, o caminho de aquele Costelo, ele é considerado um local sagrado, por exemplo, Jerusalém, os muros das lamentações. Então, tem vários locais, uma determinada igreja, o Vaticano é sagrado, a Basílica
né, aqui de Aparecida é um local sagrado. Então, são locais. Porém, você também pode ter altares e objetos que você considera sagrado de acordo com o seu credo. Cordões e colares, por exemplo, né? Você tem, por exemplo, na Umbanda, você tem as guias, né? Você tem o japamala, né? Na cultura hindu, né? O terço na cultura católica. Então, cordões e colares também são considerados sagrados, dependendo da sua crença. Vestimentas litúrgicas, por exemplo, a batina do padre é considerada sagrada para ele, né? A túnica, né? A estola, por exemplo, da Umbanda, a roupa branca, né? Eu até toda vez que eu vou trabalhar na Umbanda, eu não vou com a roupa branca, porque a roupa branca eu considero como sagrada. Ela só é colocada quando eu estou apto a fazer o trabalho de caridade. Então, tem gente que vai com a roupa branca para o terreiro, eu nunca fui. Eu sempre vou com a roupa normal, e lá é que eu boto a roupa branca, porque ela é, para mim, sagrada. Pessoas, né? Tem pessoas que dizem que o Papa é uma pessoa sagrada, sacerdotes, os reis na Idade Média, né, eram tidos como pessoas sagradas. Animais, por exemplo, na Índia você tem a vaca, né, tem o elefante, né, o gato no Egito Antigo, tá? E outros que a gente poderia considerar conforme a região e a cultura. Signos e símbolos, pantáculos sagrados, mandalas, geometrias sagradas, ponto riscado, preces, rezas, mantras, orações e canções, também, dependendo da sua crença, podem ser considerados como sagrados. Rituais. Então, eu coloquei aqui de uma forma genérica o que a humanidade considera como sagrado. Porém, todos esses conhecimentos, você é que deve construir. Você é que vai atribuir valor para verificar o que é sagrado para você. Tá certo? Cada um, de acordo com a sua crença, com a sua possibilidade intelectual, de acordo com a sua possibilidade de compreensão, torna alguma coisa ou algo ou alguém como sagrado. E isso é motivo, sim, de respeito. Tá certo? Então, vimos o que é considerado sagrado e vimos o que é conhecimento. Eu fiz aqui, né, um apanhado, só para vocês terem ideia, como é que essa palavra gestão do conhecimento ela é foco da academia, da ciência. Né? Então, aqui tem vários autores que trazem exatamente essa informação. Eu não vou abordar cada um deles, vou começar aqui por Karl Popper, né? A teoria da falsibilidade, o Peter Drucker, Althusser, Thomas Kuhn, né? Mudança de paradigma, um clássico, né? Que ele escreveu na década de 70. Ponto de ruptura e transformação, inclusive isso é o título de um livro do George Land e da German, né? Teoria da complexidade do Edgar Morin, né? Power Shift, eu estou dando um exemplo do Alvin Toffler, ele tem a terceira onda, tem vários livros, né, que todos falam da gestão, da importância da gestão do conhecimento. A hipercultura, né, do Pierre Levy, né, é a teoria da descontinuidade do Bachelard. Então, só para vocês terem uma visão de que a gestão do conhecimento ela não é só no campo sagrado, ela é no campo científico também. Eu citei alguns autores aqui para que vocês possam ter noção da importância de gerenciar o conhecimento. Todos esses filósofos, né, que a gente colocou aqui, são autores de livros, de forma diferente, eles deixam claro que o conhecimento é descontínuo no que se refere à sua produção. Ou seja, de acordo com a cultura, cada um, né, cria um determinado conhecimento, então ele é descontínuo. Porém, ele é cumulativo no seu resultado. Se você olhar, né, o conhecimento sobre a ótica espiritual, quando uma informação deve ser disponibilizada no planeta Terra, os espíritos fazem o quê? Eles pegam as pessoas que eles acreditam ter possibilidade de divulgar aquele conhecimento e trazem para uma espécie de reunião,
né, no mundo espiritual enquanto desdobrados. Eles passam aquela informação e dão as orientações necessárias. É óbvio que cada um, às vezes, está num continente, e aí você consegue entender por que teorias muito parecidas surgem quase que ao mesmo tempo em locais totalmente diferenciados, né? Eu te dou o exemplo, se Kardec não fosse o grande espírito missionário, você tinha outros já ali predispostos que também participaram dessa informação no mundo espiritual, né? Leon Denis, por exemplo, que teriam condições de tocar. Mas Kardec, como um grande missionário, deu cabo, né? E os outros, né, acabaram sendo complementares ao que ele fez. Então, que fique claro que o conhecimento sempre é acumulativo, ou seja, eu pego um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vou juntando, e ele vai tornando cada vez mais forma para que possa beneficiar a sociedade e a humanidade de uma forma geral. Então, a gente já viu que o conhecimento se constrói, né, pela gestão permanente da informação. Né? O americano chama isso de infomanager. E também da mudança. Isso é fundamental. Não basta gerenciar a informação para produzir conhecimento. Você tem que gerenciar a mudança, porque muda o conceito tecnológico. Então, o americano chama isso de change manager. Né? E eu coloquei essas duas palavras, infomanager e change manager, porque elas são vinculadas no mundo todo. Tá certo? Então, fica aí a dica da história moderna da gestão do conhecimento, que não é uma coisa só tida como religiosa, tá? Então, ela é tida como científica também em várias esferas. Que deve ser dominado pelo participante do nosso curso. E sempre foi e é o conhecimento mais sagrado para um espírito, encarnado e desencarnado. Então, a gente vai ver aqui o que cada participante tem que estar em plena possibilidade de acessar as informações e colocar em prática na sua vida. Primeira coisa, o autoconhecimento. Marco, o que significa esse conceito de autoconhecimento? A gente já viu isso no curso de Reforma Íntima, mas eu fiz aqui uma síntese rápida. Identificar seus defeitos morais, seus vícios, identificar sua estrutura e conjuntura física, aí eu falo conhecer o seu corpo e como ele reage às coisas que você interage, identificar sua estrutura e conjuntura perispiritual, conhecer seu corpo sutil, reconhecer-se como espírito com infinitas possibilidades, seu Atma, na realidade, é a centelha divina. Então, você tem possibilidades infinitas, como disse muito bem nosso Mestre Jesus. Reconhecer suas forças e suas fraquezas e reconhecer o que o ameaça e o que são as oportunidades. Então, o autoconhecimento é fundamental para que você possa bem aproveitar as informações que serão passadas nesse curso. A segunda coisa importante é o seu autocontrole. A partir do momento que eu tenho autoconhecimento, fica muito mais fácil eu estabelecer o autocontrole. Então, também vimos isso no curso de Reforma Íntima, tem que tomar muito cuidado com o que sai da sua boca, né? Não é o que entra pela boca que macula o homem, é o que sai, ou seja, que sai da sua boca, o que você fala. Tem que ter autocontrole das suas atitudes para com você mesmo, ou seja, se respeitar, e para com o próximo. Não é porque você tem mais conhecimento, ou mais educação, mais cultura, o que seja, que você vai desrespeitar o próximo. Cada um tem suas limitações, e a gente deve saber respeitar isso. Autocontrole de seus pensamentos sobre você mesmo, sobre as coisas que te acontecem e sobre o próximo. De suas emoções sobre você mesmo, sobre as coisas que te acontecem e também com o próximo. E de seus sentimentos, da mesma maneira. Então, você deve já estar em pleno, vamos dizer assim, andamento para esse autoconhecimento e esse autocontrole.
Marco, eu não tive oportunidade de fazer o curso de reforma íntima, como é que eu posso melhorar isso aqui? Tá? Eu convido você a ler, pesquisar e reestudar os vídeos e o material didático do curso de reforma íntima, e você acha isso lá no site do GRESG. Tá certo? Sobre esse autocontrole aqui, eu vou fazer uma pausa para dizer duas coisas que eu acho fundamentais. Eu sempre falei isso, tanto no curso de reforma íntima quanto no curso de apometria, e vou repetir agora. Duas coisas. Você tem que aprender a respirar e saber meditar. E aí eu vou fazer aqui da melhor ou da forma mais simples que eu posso imaginar. Se você colocar no Google origem da palavra pranayama, tá? Pranayama é uma técnica, né? É uma forma de aprender a respirar bem. Vai aparecer lá no Google exatamente isso aqui, ó. Pranayama deriva de duas outras palavras de origem sânscrita. Prana, que significa energia vital. Toda energia vital, né, significa que ela flui, ela te dá vida, ela é originada no fluido cósmico. E yama, que significa controle. Então, o que significa pranayama? É você ter controle sobre a energia que te dá vida. Quem é que dá isso a você? É a respiração. A respiração, quando feita de forma adequada, nos auxilia a aquietar a mente, a equilibrar nossas emoções, a manter o corpo e organismos saudáveis, entre outras vantagens. Marco, curso de pranayama seria um ano inteiro, com certeza. Mas eu te diria que, de uma forma bem objetiva, você pode ter a seguinte informação para colocar em prática na sua vida. Toda vez que você quer aumentar a sua atenção, sua concentração, você precisa estar com a mente equilibrada. E a respiração te dá isso. Por quê? Vou passar para vocês uma respiração que eu já ensinei várias vezes, que é uma respiração da yoga, que é no padrão 1-2. Você inspira profundamente pelo nariz, faz retenção de pulmão cheio, ou seja, você inspirou e prendeu o ar. E quando você faz essa retenção de pulmão cheio, você capacita melhor, através da oxigenação, exatamente o seu crânio, a sua mente, a sua cabeça, vamos colocar assim, onde estão os neurônios. E uma coisa engraçada é quando você, na presença do oxigênio, né, inspirando profundamente, você produz uma proteína no teu cérebro chamado GABA. E essa proteína chamada GABA, ela traz o quê? Uma informação que vai para a sua corrente sanguínea e vai se alojar no citoplasma das células, passando para dentro do núcleo uma informação de relaxamento. Então, quando você quer acalmar sua mente para estar mais equilibrado, né, você faz essa inspiração, inspirou profundamente, prendeu um pouco, coisa de 3 a 5 segundos no máximo, tá? E expira no dobro do tempo que você inspirou. Pelo nariz também. Então, mais ou menos de 2 a 3 minutos, você vai produzir GABA. Isso vai trazer o quê? Uma baixa da tua frequência Hertz no teu cérebro, e você vai aquietar a sua mente. E quando você aquieta a sua mente, você passa a pensar melhor. Você passa a trazer para a sua mente... O que é a mente? A mente é um contexto que atribui a inteligência, a consciência e o livre-arbítrio. Então, quando você traz essa quietude para a tua mente, você pensa melhor, você toma melhor decisões, assume decisões e escolhas mais de bom senso. Você equilibra as suas emoções e mantém o seu corpo e o seu organismo saudável, porque você está oxigenando não só o seu cérebro, mas você está oxigenando todo o seu organismo, entre outras vantagens. Então,
A respiração, principalmente essa respiração de padrão 1, 2 que eu passei para vocês, é outro controle que você deve ter. Marco, eu fiquei chateado, eu fiquei com ansiedade, eu tive um descontrole emocional. Eu posso usar essa respiração de padrão 1, 2? Inspirou, prendeu o ar, soltou no dobro do tempo pelo nariz. Deve, tá certo? Por quê? Você vai estar exatamente fazendo o pranayama, você vai estar no controle dessa energia que vai fluir pelos seus corpos sutis. Isso vai trazer para você esses benefícios. E outra coisa que eu sempre falo, que é uma das coisas que Jesus mais fez, mas que não está escrito nem no Evangelho de Kardec, né? no Evangelho segundo o Espiritismo, não está escrito no Antigo Testamento, do Novo Testamento, essa palavra não consta lá, mas é meditar. E aí eu também vou ao Google, só para ficar uma coisa bem simples para você entender. Se você clicar lá, meditação, o que vai aparecer? Vai aparecer isso aqui, ó. A palavra meditação vem do latim meditare, que significa estar em seu centro, desligando-se do exterior e imergindo a sua atenção em si mesmo. Então, Marco, eu não sei meditar. Todos nós sabemos meditar. E aí eu vou passar uma coisa bem simplesinha para você entender. O que é a meditação? Né? É você começar a prestar atenção em você mesmo. Vai para um canto, né, onde ninguém esteja perturbando, longe de barulhos, né, e passe a ter atenção na sua respiração. Na hora que você inspirar, tá, você pensa assim, para dentro, para dentro, para dentro. Na hora que você expirar, você pensa para fora, para fora, para fora. Isso evita que você tenha outros tipos de pensamento que podem atrapalhar o seu aprendizado para a meditação. E o que é a meditação? É o intervalo entre um pensamento e o outro. Meditação não é você trazer o silêncio total para a sua mente. Isso é impossível. Você está encarnado ou desencarnado também, você não consegue fazer isso. Ninguém consegue. A meditação é o intervalo que ocorre entre um pensamento. Então, se vier um pensamento, né, você observa ele e deixa ele passar. Até chegar o outro pensamento, o intervalo, às vezes, é muito curto. À medida que você vai treinando, esse intervalo vai aumentando. Então, a meditação é isso. É você prestar atenção em si mesmo. Tá? Então, eu trouxe aí 2 definições do Google que são muito simples para você entender e colocar em prática não só o pranayama, ou seja, essa respiração bem simples que eu dei no padrão 1, 2, e a própria meditação. Então, isso, para nós, é muito importante no teu autocontrole. Quais são os conteúdos do curso? Nós vamos ver que o curso, na realidade, ele sempre vai apresentar uma dupla de conteúdos, ou seja, a cada vez que eu passar um material didático, ele vai conter 2 aulas, porque cada tema será abordado em 2 aulas. Aí você fala assim, Marco, cada coisa que você coloca aqui, na realidade, era um curso, né? Vou te dar um exemplo, né? Eu estou terminando aí a graduação em teologia e só a disciplina Antigo Testamento, eu fiz 5 disciplinas sobre o Antigo Testamento. Tá? Então, eu vou 5 disciplinas, cada disciplina com entre 60 e 80 horas, né? Só para você entender a profundidade dessas informações. Né? E aí você podia perguntar, Marco, mas como é que você vai conseguir passar em 2 aulas tantas informações? E aí eu vou poder passar para vocês um material didático muito rico, onde eu apresento uma síntese. Tá certo? Ou seja, é como se eu passasse para você uma visão global. E eu dou a você todas as oportunidades e as referências, caso você queira saber mais sobre aquilo. Então, em todos os materiais didáticos, você vai ter referências de livros, de vídeos, de depoimentos,
e de tudo aquilo que pode trazer para você mais conhecimento, caso você queira. Marco, e se eu não quiser? Se você não quiser se aprofundar mais, o que eu estarei te passando no material didático e na minha capacidade, né, que é muito pequena, de poder te passar em 1h30, né, cada momento desse aqui, porque a gente está falando de 3 horas, por exemplo, para falar de todo o Antigo Testamento. Mas você vai ter uma visão global muito interessante para poder entender melhor do que se trata. E caso ache oportuno, você vai poder se dedicar mais ao estudo, tá certo? Então, fica ao seu critério poder se aprofundar. A minha tarefa é trazer uma visão global, passar uma visão epistemológica, ou seja, uma visão crítica e reflexiva, para que você possa entender e verificar como é que aquilo se encaixa na sua vida para lhe tornar uma melhor pessoa. Então, a gente vai falar do Antigo Testamento, do Novo Testamento, vamos falar do Espiritismo, tá? O que ele nos revela, qual a importância, vamos falar do Bhagavad Gita, que é o Evangelho Hindu, vamos falar dos ensinamentos budistas, isso no primeiro ano. No segundo ano, nós vamos abrir com a geometria sagrada. O que é a geometria sagrada? Né? Então, ela pode ser feita com pedras, né, cristais, com velas, e a importância de entender como é que a geometria sagrada interage com as nossas crenças. Vamos falar sobre a Cabala. E quando eu falo sobre a Cabala, eu vou ter que falar um pouquinho do estudo da Torá. Vamos falar sobre a grande fraternidade branca, que é citada no livro do Emmanuel, né, A Caminho da Luz, quando ele coloca que existe uma comunidade de espíritos eleitos, a qual Jesus é um dos membros. Vamos poder falar sobre o que é a fraternidade branca, os raios da fraternidade branca. Vamos falar um pouco da cura arcturiana, que está muito ligado à Cabala. O conhecimento da Cabala é fundamental para todo e qualquer conhecimento esotérico. E a cura arcturiana ela pode ser muito bem, vamos dizer assim, respaldada, principalmente quando, na década de 50, apareceram aquelas figuras geométricas, implantações nos Estados Unidos. 99% daquela geometria que foi colocada naquelas plantações americanas e canadenses, inglesas também, são, na realidade, geometrias de cura, né, e geometrias consideradas sagradas por espíritos mais evoluídos, que são os arcturianos. Então, nós temos os arcturianos, os pleiadianos, os sirianos, tem vários espíritos que estão o tempo todo preocupados com o desenvolvimento do planeta Terra e dos espíritos que aqui habitam. E, como eu tenho uma boa formação sobre cura arcturiana, eu sou um curador arcturiano, eu achei interessante trazer para vocês essa informação, tá certo? Vamos falar um pouco do Reiki, da importância do Reiki e do Pranic Healing, que é a cura prânica. Vamos falar das plantas, o equilíbrio da alma, né, através das plantas. Então, na realidade, esses foram os conhecimentos sagrados que eu acabei elencando para poder trocar. E aí, volto a repetir, caso haja qualquer conhecimento que vocês acreditem ser importante e não constar aqui, podem colocar no grupo que eu me comprometo a fazer o material didático e passar para vocês. E mesmo que eu não retire nada daqui, a gente pode marcar um dia excepcional para ter um encontro sobre aquele conteúdo. Então, o comprometimento que eu estou assumindo com vocês. Bom, vamos ver, então, essa aula 1, que é sobre as energias. A gente já viu, né, isso, quem fez os cursos comigo de cura na apometria ou na própria reforma íntima. Vamos entender primeiro as energias do universo. Eu tenho que entender o que eu habito, onde eu habito e o que é que está aí. Então, se a gente for começar sobre o fluido universal, que é como Leon Denis chamou, como o próprio Kardec se referiu, né? Max Planck
já tinha também, sob a ótica da ciência, ele é o pai da teoria quântica, colocado uma frase muito interessante. Toda matéria se origina e existe apenas em virtude de uma força. Devemos supor que por trás desta força existe uma mente consciente e inteligente. Essa mente é a matriz de toda a matéria. Então, repara, é como se houvesse uma matéria comum, e o Max Planck já assumia isso, e a gente conseguiu ver isso com muita propriedade quando a gente estuda, né, a doutrina espírita. Posteriormente, o Greg Braden publicou um livro chamado Matriz Divina, que ele fala a mesma coisa. Então, hoje a gente vê que os conhecimentos que foram disponibilizados, codificados por Kardec, por exemplo, hoje eles fazem parte da nata da ciência e dos cientistas holísticos, né? Daqueles cientistas que conseguem entender que existem coisas além da matéria, além do que é visível e palpável. Então, Max Planck já colocava isso e assumia que existia uma mente consciente e inteligente que cria essa matriz que dá origem a tudo. Gente, para entender isso, né, vamos entender que tudo nasce nesse fluido universal. Fluido universal é como se fosse, como o Leon Denis chamou muito bem, o hálito de Deus. É que dá origem a tudo. Então, você tem aqui, por exemplo, hoje a gente conhece, tem a energia escura. Qual é a característica da energia escura? Ela é expansiva, ela expande. Por isso que os cientistas, os astrônomos, dizem que o universo continua se expandindo. Porém, em determinado momento, essa expansão diminui, colapsa e transforma essa energia em matéria. Ou seja, aglutina-se essa energia e transforma-se em matéria, chamada matéria escura. Qual é a característica da matéria escura, né, em contrapartida à energia escura? Ela aglutina, ela aproxima, ela gravitaciona, formando coisas. E daí, a matéria escura dá origem à chamada matéria conhecida, que são os 118 elementos da nossa tabela periódica. Tudo isso ocorre por adensamento. À medida em que eu entendo que a energia escura é muito sutil, a matéria conhecida que foi adensada, ela é mais grotesca, ela é mais adensada. Então, o fluido universal, quando se adensa, se transforma no fluido das galáxias. Lembrando, né, que só na nossa galáxia, onde temos o nosso sistema solar ali no esporão de Órion, existem bilhões de galáxias. Cada galáxia tem um fluido específico de acordo com a possibilidade moral e intelectual daqueles espíritos, ou seja, energética, daqueles espíritos que habitam os planetas que compõem aquela galáxia. Tá certo? Posteriormente, você tem o fluido, né? E aí, pegando o nosso sistema solar, você tem o fluido da Terra. Marco, peraí. O fluido do nosso sistema solar, ele é diferenciado do fluido da Terra, sim. Se eu pegar, por exemplo, Saturno tem uma densidade por centímetro cúbico de 0,69 de gramatura. O fluido, né, da Terra, ou seja, a gramatura por centímetro cúbico da Terra, é de 5,54. Então, o que você deduz daí? Que, por exemplo, um espírito que habita Saturno, ele tem uma densidade muito menor de um espírito que habita o planeta Terra, né? Daí a gente entender que Saturno é um planeta no nosso sistema solar, onde habitam espíritos muito mais evoluídos. Como nós vivemos num momento de transição de expiações e provas para o mundo de regeneração, o mundo, lembrando, é intervalo vibracional, né? Então, a Terra, nosso planeta, tem hoje ainda um mundo de expiações e provas, porém em transição, indo para o mundo de regeneração. Então, o que acontece? Tem que renovar esse fluido, né, que por exemplo, norteia toda a atmosfera do planeta Terra. Ele tem que ser o quê? Purificado, ele tem que ser desadensado. Por isso,
é que muitos espíritos que não têm mais condição de continuar na Terra estão emigrando, ou seja, estão saindo, são os chamados exilados da Terra. Daqui a, sei lá, 30, 50 anos, nós vamos ter, como tivemos Exilados de Capela, um livro chamado Exilados da Terra, que são aqueles espíritos que não têm condição vibracional de continuar no planeta, que está se tornando menos denso. Então, aqueles espíritos mais densos não vão conseguir habitar. Então, eles vão ter que ir para um planeta onde a densidade deles, né, seja proporcional, ou seja, ele esteja dentro de um intervalo que caiba o seu intervalo vibracional, ok? Então, para que possamos ter uma Terra regenerada, precisamos ter espíritos regenerados, com um padrão vibracional menos denso, ou seja, forma íntima na veia. E aí você começa a ter, né, a matéria conhecida, que tem a matéria invisível, que forma o perispírito, só para te lembrar, o perispírito, como está muito bem explicado no Livro dos Espíritos, o espírito, né, ou os geneticistas espirituais, retiram o fluido que vai compor os seus corpos sutis do fluido do planeta que você vai habitar. Por isso que a gente pode concluir que em Saturno, que tem uma densidade de gramatura por centímetro cúbico de 0,69, os espíritos retiram um perispírito lá de uma sutileza muito grande, que é 0,69. Na Terra, é 5,54. Marte, por exemplo, é mais evoluído que a Terra. Marte tem 3,54 também, se eu não me lembro. Tá? Então, na realidade, o perispírito é formado, né, desta matéria invisível, né, que é, vamos dizer, que compõe a atmosfera do planeta que a gente habita. Você tem o plasma, que é, na realidade, um gás ionizado. Né? Hoje a gente tem televisão de plasma, né, que tem uma imagem muito boa. E você tem o gás. Então, essa é a matéria invisível, ou seja, não é perceptível aos nossos olhos, mas a gente sabe que existe, a gente sente isso. Né? E você tem a matéria visível, né? São os líquidos e os sólidos. Se eu fizer uma proporção aí, eu vou ter exatamente 4% da matéria conhecida, que vão dar os 118 elementos da nossa tabela periódica, a matéria escura, que dá 23, 23, alguma coisinha. Então, a gente botou 23 aqui só para fechar os 100% de matéria escura e 73% de energia escura. Ou seja, desse universo aqui de energias, a gente só conhece 4%. Como vem número, o que significa isso? Numa reflexão hipotética aqui. Então, se eu tenho, né, 4% da matéria conhecida, e eu aproximei aqui para 24%, né, 23%, 23,7,2% de matéria escura, então eu aproximei para 24%. Então, eu multiplico por 6, né, para chegar em 24, então eu multiplico 118 elementos por 6. Isso vai me dar 708 tipos de matéria, ou seja, de partículas. Vamos chamar também de átomos, que eu não conheço. Que é o que comporia, por exemplo, como a gente falou, isso é uma reflexão hipotética, da tabela periódica da matéria escura. Se eu considerar... Né, deixa eu voltar aqui. Se você olhar, né, dentro dos nossos estudos, a gente vai ver quando falar sobre o Bhagavad Gita, né, os Vedas já conheciam isso. Né? E se você reparar na energia que orbita na Terra, né, você tem o Prana, Apana, Samana, Udana e Vyana, entre muitas outras. Então, essas citações aqui de energias podem ser consideradas matéria escura, porque elas nos dão a energia da vida. Né? Todas essas energias aqui, elas fazem parte das energias que circulam pelo nosso corpo sutil. Só que a gente não vê e não tem ainda instrumentos científicos para
tangibilizar isso, tá? Mas os Vedas já conheciam isso. E quando eu considero, por exemplo, agora a energia escura, que é 72% do universo, ou seja, 18 vezes o 4%, e aí eu multiplico 118 por 18, vai dar 2.124 tipos de energia que eu também não conheço. Se eu somar 2.124 com 708, eu vou ter 2.950 elementos ou partículas, ou pode até chamar de átomos, das quais nós, né, só conhecemos 118. Ou seja, nós desconhecemos 2.832 elementos, que podem ser partículas, que podem ser átomos, que fazem parte da nossa vida e nós não conhecemos. Então, o nosso querido que disse o que nós conhecemos, né, Isaac Newton, é uma gota, o que a gente desconhece é o oceano. Ele estava coberto de razão. Então, repara, você convive com essas energias. Existem aproximadamente, nessa nossa reflexão hipotética, levando em consideração o que a ciência já conhece hoje, quase 3.000 elementos, dos quais você, eu e a ciência só conhecem 118. É por isso que o homem manda a sonda para Marte, aí chega lá e fala assim, lá não tem vida. Por quê? Porque os instrumentos que nós temos só é capaz de detectar a matéria que nós conhecemos. E eles acreditam, né, que toda a base, por exemplo, do cosmos, é feito de hidrogênio e oxigênio. Então, eles acreditam que se não tem água, não tem vida. Isso é uma falácia. No mundo espiritual, existem outras formas de vida. É só você lembrar disso aqui, ó, de 2.000, quase 3.000 elementos, ou átomos ou partículas, tá? Nós só conhecemos 118. Tá certo? Então, reflita sobre isso. Isso é importante. Vamos entender agora a principal energia cósmica, né, que a gente conhece. Isso, né, eu sempre cito a fonte para você, caso queira saber mais. Então, o prana é a energia primordial, vital do universo. Tá? É a energia que nos dá vida. Tá? Ela tem origem no fluido cósmico, tá? E, para nós, ela tem um espectro específico para o planeta Terra. Ela é quântica, ou seja, ela é quantificável, é abrangente, é inclusiva. E ela tem duas formas variáveis que a gente tem que identificar. As energias físicas, tá? Que são as 5 interações de força, que a gente já falou, a gravitacional, nuclear forte, nuclear fraca, e a força de sincronicidade. Tá? Então, você fala assim, além da eletromagnética, né, que eu esqueci de falar. Tá? Então, elas vão o quê? Fazer a composição e a inter-relação das energias físicas que nós conhecemos, que estão dentro das 118 elementos da tabela periódica. Essas são as chamadas energias físicas. Porém, tem as energias etéreas, que é a energia escura e a matéria escura, tá? Que atuam nos seus corpos perispirituais e a gente ainda não conhece. Marco, peraí. Essas energias físicas que você falou atuam onde? No duplo etéreo. Porque o duplo etéreo ele é quase matéria. Se você fizer uma análise sobre a ótica energética, ele é muito denso. Tá certo? Por exemplo, se eu pegar um espírito que tenha, por exemplo, um duplo etéreo em Saturno, vai ser muito pouco densificado, ou seja, vai ser muito eterizado. Mas no planeta Terra, o duplo etéreo ele é um pouquinho mais sutil do que a matéria conhecida. Tá? E essas energias, né, que nós conhecemos, que dão as 5 interações de força, elas atuam no teu duplo etéreo, né? Eletromagnética, gravitacional, ou seja, as relações atômicas, né, entre as suas células, entre as partículas que formam os seus átomos, elas interagem com essas forças todas que nós conhecemos como energias físicas no duplo etéreo. Porém, o corpo espiritual, o corpo mental, né, que vão compor os outros espectros do seu perispírito, nós não conhecemos, que é a matéria escura e a energia escura. E eu te digo,
elas estão presentes em todos os nossos corpos espirituais. Ou seja, eles estão presentes nos corpos inferiores, que são os 4 corpos, né? O corpo físico, duplo etéreo, corpo espiritual e o mental inferior, e nos corpos superiores, que são agregados pelo corpo mental superior, o corpo crístico e o Atman, que é a nossa centelha divina. Essas energias interagem entre espírito, perispírito e corpo físico. Nós ainda não conhecemos, porém, nós acreditamos e sabemos que elas existem. Muitos dos trabalhos apométricos são feitos, né, e trazem relações de tratamento e cura através da energia escura e da matéria escura. Puxa, Marco, mas a gente não consegue tangibilizar, a gente conhece muito pouco, mas a fé canaliza essas energias. E nós acreditamos, sabemos que elas existem. Então, essa relação entre espírito, perispírito e corpo físico é real. Elas interagem o tempo todo. Não existe... isso é uma doença do corpo físico. Não existe só doença do corpo físico. A doença inicia onde? No espírito, que passa para o perispírito, que chega no corpo físico. E, além disso, você tem que entender que existe um conceito de fisiologia do corpo sutil, né, que é composta pelos tipos de pranas e forças vitais, que a gente vai ver mais aí na frente, o sistema de chakra, o sistema de fluxos prânicos, que é as nadis, os grantes e os marmas, e a fluidez da energia kundalini. Tá? Tudo isso faz parte. Cada item desse aqui seria exatamente um curso, tá certo? Para você entender cada coisa dessa. Então, como eu falei, eu dou uma visão geral e dou as referências para você estudar. Vamos entender agora as energias, né? As energias que configuram a anatomia e a fisiologia do nosso corpo sutil. As energias que passam pelo nosso corpo. E aí você podia perguntar, por que você considera o conhecimento do perispírito como sagrado? Eu considero como sagrado a partir do livro dos médiuns, né? Que deixa claro para nós, ali na segunda parte, no capítulo 1, no item 54, principalmente esse finalzinho aqui, lembraremos somente que o conhecimento do perispírito é a chave de uma infinidade de problemas até agora inexplicáveis. Se você ver e verificar e lembrar dos conhecimentos que nós passamos na apometria para vocês vão reparar que a gente trabalha o tempo todo isso. Então, por isso eu considero ele sagrado. Vamos entender essa anatomia, né, do corpo sutil, que na realidade é uma medicina dessa energia sutil. Como o nosso tempo é curto, eu acredito que vocês tenham lido, eu vou fazer uma espécie de resumo, tá certo? Então, estudar essas energias relacionadas à anatomia e à fisiologia do corpo sutil significa adentrar o conhecimento sagrado de como a energia flui pelos nossos corpos ou como essa energia sutil nos traz o conhecimento dessa medicina que ainda não é conhecida no planeta Terra. Essa medicina de energia sutil envolve estudo e aplicação do relacionamento do corpo com o campo elétrico, magnético e eletromagnético, né? Lembrando que nosso corpo tem um sistema nervoso central e, né, periférico, ele forma, através das sinapses, onde é a origem, um campo elétrico, e tudo que tem campo elétrico, a nível horizontal, na perpendicular paralela, faz o quê? Um campo magnético. Por isso é que nós temos um espectro eletromagnético que é percebido, inclusive no nosso campo áurico. Tá certo? Todo esse conhecimento, que é considerado por sábios como sagrado, está disponível há milênios de anos, principalmente nas culturas orientais, chinesa e japonesa principalmente, tibetana, né? E também na hindu. Eu coloquei por fora aqui a hindu, porque tem coisas muito específicas da teoria hindu que posteriormente alimentaram as culturas orientais. Tá certo? Então, na medicina chinesa, nós conhecemos os meridianos, que vai dar origem à acupuntura, que é um tema na nossa próxima aula. Tem as nadis, né, que
existem vários livros que mostram que, normalmente, né, eu acredito nessa visão, nós temos 72 mil nadis, das quais a gente estuda mais as três principais, que é o Sushumna, o Ida e o Pingala. Tá certo? Então, essa anatomia do corpo sutil passa pelos grantes. O que são os grantes? São os nós de constricção, de segurança, tá? Para que a Kundalini possa fluir de uma forma segura. Tá certo? A Kundalini, que é uma energia que vem com uma junção da força telúrica, que vem da Terra, quando ela adentra, né, pelo chakra da base, né, onde é o início da sua origem, ela tem alguns bloqueios de segurança. Tá? Então, existe, né, o Brahma Grande, que é na altura do umbigo. Então, as pessoas que têm pouca espiritualidade, esse Brahma Grande ele é extremamente seguro para não deixar subir uma energia que você não comporta. Você tem na garganta, que é o Vishnu Grande, tá? E, por último, você tem o Rudra Grande, que é na altura da sobrancelha, ou seja, no Ajna. Tá? Então, os grandes são nós, são constricções que formam, né, na realidade, um aparato de segurança para a subida dessa energia, que é fundamental. O objetivo maior é fazer com que essa energia flua na altura do coração, descendo, né, pelo Antakarana, que é, vamos dizer assim, a fluidez que vem a energia cósmica para nós, ela possa se encontrar exatamente na altura do coração, que era o caso, por exemplo, de Jesus. Muita gente fala assim, puxa, mas Jesus não tinha impulsos sexuais? Claro que tinha, só que ele já tinha um contexto de domínio sobre a Kundalini, que ele purificou, ele eterizou essa energia telúrica, né, através da subida da Kundalini, pela energia cósmica. Por isso, ele tinha possibilidades inúmeras que nós também temos, mas ainda não apresentamos condições de externar. Tudo que Jesus fez, nós também podemos fazer. Porém, ainda nos falta o quê? Reforma íntima, melhorar as nossas situações energéticas para que a gente possa ter as possibilidades de nos dizermos, por exemplo, um mestre das energias, que era o caso de Jesus. Então, além dos grandes, você tem as nadis, né? Então, as principais, a gente já falou, é o Sushumna, que está enterrado dentro da sua medula espinhal, que é o principal canal energético, o Ida, que é do lado esquerdo, e o Pingala, que é do lado direito. Repara que tanto o Ida quanto o Pingala, eles vão serpentear, né, o Sushumna de forma, né, a subir, que parece a subida de uma serpente do caduceu, que é aquele símbolo da medicina. Tá certo? Então, o caduceu é inspirado exatamente nessa tríade das principais nadis do nosso corpo, Ida, Pingala e o Sushumna, que é o canal principal. E os marmas, que são pontos de convergência energética, onde você vai encontrar ali não só centros nervosos, mas também musculatura, né, tendões, e essa, por exemplo, constricção, às vezes, quando o marma não está em condições de fluidez, elas produzem o quê? Um enrijecimento que dificulta a distribuição energética. Por isso que você vê algumas culturas que fazem determinados tipos de massagens, né, especificamente nos marmas. Nós temos, no total, 107 marmas que fazem exatamente o desbloqueio em pontos nevrálgicos, vamos dizer assim, energéticos, para que essa fluidez dos marmas possa capacitar as nadis a tornar possível a fluidez por todos os nossos corpos perispirituais. Então, aqui nós temos os 7 corpos, né, do ser humano. Lembrando que eu tenho 4 corpos inferiores, corpo físico, duplo etéreo, corpo espiritual, e aqui tem um mental. Só que o mental ele se divide em 2. Você tem um mental inferior, que faz parte dos corpos inferiores, e você tem um mental superior. O mental superior
ele é como se fosse uma proteção, ele envolve, tá, os corpos superiores de tal maneira que ele se confunde até com o corpo causal. Ele está ali exatamente numa oportunidade de desadensar o corpo causal. O que é o corpo causal? É o corpo que caracteriza o ego, que caracteriza a personalidade, que é desadensado a cada encarnação. Então, aqui você tem, né, o corpo causal, você tem o corpo crístico, o corpo búdico e a centelha divina. E aqui nesse azulzinho aqui, ó, passa aqui, é o Sutratma, é vamos dizer assim, o espaço por onde adentra o canal principal, que é o que a gente chama de cordão de prata, que te dá vida. Então, o cordão de prata ele está conectado mais ou menos entre o ajna, tá, e o chakra da testa, e ele é preso exatamente ali, gravitacional. Ele vai até a centelha divina, né, e ele interage com essa energia, podendo trazer energia para os outros corpos. Por isso é que a gente diz que isso aqui é um desadensamento. Tá? É um descenso, perdão, um descenso energético, ou seja, é como se aqui fosse uma usina e aqui fosse uma lâmpada. Então, os corpos perispirituais servem principalmente para fazer esse descenso energético, porque se a energia que vibra na tua centelha divina chegasse no teu corpo físico, seu corpo físico ia explodir, porque é uma energia de um alto padrão vibracional que os seus órgãos e os seus sistemas, suas glândulas, não acompanhariam, né? Não teriam possibilidade de vibrar na mesma intensidade. Por isso que os corpos perispirituais fazem esse chamado descenso energético. Tá certo? Nessa figura, somente o corpo físico vibra na matéria. Os outros todos vibram no que a gente chama na antimatéria. Principalmente energia escura, aqui do corpo do duplo etéreo, e os outros, não só a matéria escura, mas também a energia escura. Tá certo? Então, aqui está exatamente o que a gente falou do corpo mental, ele faz uma espécie de proteção. E detalhe, você nunca perde esse corpo mental. Ele faz parte da sua realidade enquanto espírito. Então, se você olhar aqui nessa configuração dos corpos superiores, você tem a centelha divina, né, chamado de Atma, ou mônada, que é, né, exatamente quem nós somos. Né? Nós somos feitos imagem e semelhança do Pai. Você tem o corpo crístico, que é chamado corpo búdico, que é uma espécie de banco de dados do espírito, e você tem o corpo causal, que caracteriza o ego. Qual é a tendência natural? É que esse ego venha cada vez mais desadensando e ele acabe se fundindo no corpo crístico. Posteriormente, com a sua evolução, o corpo crístico se funde na centelha divina. Marco, como é que é isso? Vamos ver, né, num desenho que fica mais claro você entender. E aqui é o corpo mental superior que você não perde nunca. Então, Jesus, por exemplo, ele tinha a centelha divina, né, em conformidade, ou seja, unificado com o próprio corpo búdico dele, né, e o ego ele não tinha mais, ele já tinha desadensado, e ele tinha, na realidade, o amarelinho com o corpo mental superior que individualiza o espírito. Então, a gente não perde ele nunca. Então, aqui, ó, os estados ascensionais, aqui, ó, um espírito imperfeito, né, com os 3 corpos, tem que depurar, né, através de expiações e provas. Tem o espírito bom, olha, repara que ele perdeu o verde, não tem mais ego. Né? Então, ele já está num processo de evolução. Esse processo, né, que aqui nós chamamos de depuração, aqui é o processo de iluminação. Então, nós todos caminhamos para um processo de iluminação, para posteriormente chegarmos no estágio que Jesus alcançou, que é um espírito puro. Então, aqui está a escala, ó, um espírito imperfeito, um espírito bom, um anjo, um arcanjo. Né? O que é o arcanjo? É o comandante dos anjos. Né? O arcanjo tem responsabilidades não só junto ao sistema solar, mas sobre as galáxias. Né? E o espírito puro, que é o comandante supremo,
às vezes, de um sistema solar inteiro, como é o caso de Jesus. Tá certo? Então, aqui estão os estados ascensionais, tá? E aqui você pode, chegando aqui, dizer o que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Então, é o conceito de união. Tá? Nesse caminho, alguns progridem mais rápido, outros mais lentos, devido às escolhas que a gente faz nas nossas encarnações. A evolução do princípio inteligente, você vai reparar, né, que o princípio inteligente ele dormita no reino mineral. Né? Então, ele vai ganhando forma no reino vegetal, depois no reino animal. Quando ele chega no reino animal, ele vai para outros mundos, onde ele começa a trazer um processo de individualização. Tá? Ele entra no reino elemental até chegar na individualização completa, né, que é o caso do reino hominal, onde aqui não existe individualizações ainda. Né? O reino hominal caracteriza a verdadeira individualização do espírito. Então, aqui a gente tem, né, no reino elemental, que por muitas vezes é necessário que essa evolução aconteça em vários orbes, não é só no planeta. Tá? Então, os elementais aqui, os gnomos, por exemplo, peguei alguns exemplos, né, da terra, ondinas da água, silfos do ar e salamandras do fogo. Tá? Eles vão formar as suas polaridades eletromagnéticas nesses 4 meios: fogo, ar, água e terra. Tá certo? Até chegar exatamente no reino hominal, que é o que a gente aprendeu, que todos nascemos simples e ignorantes. Então, do átomo ao arcanjo, o princípio de evolução é o mesmo. Tá certo? Todos nós passamos por isso aqui. Então, Marcos, você está dizendo que um dia nós fomos pedra enquanto energia, sim. Né? Depois nós passamos pelo reino vegetal, passamos pelo reino animal, fomos para outros orbes a fim de começar a ganhar mais experiência e iniciar o processo de individualização, adentramos ao reino elemental para chegarmos ao reino hominal. E esse processo de criação é constante. Tá certo? Não é à toa que está escrito no Livro dos Espíritos que Deus cria o tempo todo. Então, o espírito, na realidade, né, que quando está encarnado chama-se alma, ele tem o quê? Ele é um ser inteligente da criação, são criados simples e ignorantes e progridem conforme o livre-arbítrio, ou seja, conforme suas escolhas. E os atributos que nós conhecemos, é o chamado ICILIAF, que é individualidade, consciência, inteligência, livre-arbítrio, imortalidade, aperfeiçoável, tem forma e é indivisível. O que vai formar a mente é exatamente consciência, inteligência e livre-arbítrio. Então, a mente não é uma propriedade do corpo físico, é uma propriedade do espírito, que, dentro dos atributos, é o SIL, consciência, inteligência e livre-arbítrio. Ok? Aqui tem como as energias fluem, tá? Depois vocês podem ver com detalhes, e agora a gente vai entrar numa área que requer uma leitura, não vai dar tempo da gente falar tudo, mas com certeza a explicação aqui está bem nítida, né? Entra a energia pelo antacarana, pelo chakra da coroa, né? E quando ele chega aqui, ela é distribuída, tá? Ela é distribuída, ela vai exatamente para essa região do bulbo, aqui atrás, tá? Quando ela chega aqui, ela é distribuída em todo o cérebro, e aqui ela percorre o sushumna até a base e sobe serpenteando os chakras, formando o Ida e Pingala, terminando exatamente aqui no Ajna, que é onde há a consciência do espírito. Então, essa energia, né, que flui pelas nádeas chega ao nosso sistema nervoso, principalmente o sistema nervoso central, tá? Que é o corpo físico, passa para o nosso sistema endócrino, ou seja, cada chakra tem um plexo nervoso e uma glândula endócrina específica que produz o quê? Um determinado hormônio que vai cair na corrente sanguínea e chega nas células. Chegando nas células, vai ao citoplasma
e vai até as mitocôndrias, que é onde nós conhecemos no mundo físico, que geram a energia da vida. Tá certo? Então, aqui estão os nomes em sânscrito e o número de pétalas, ou nadis, como nós conhecemos, né, melhor, e você vai reparar que são diferenciadas. Então, aqui você encontra dois chakras que não se encontra muito na literatura. Um que é o Lalana, tá? Que ele fica abaixo do nariz e acima da boca. Ele dá a percepção de necessidade e existência. Às vezes, a pessoa está prestes a desmaiar, quando você faz uma pressão no Lalana, tá? A pessoa recobra a sua consciência. E você tem o Guru Chakra, que está ligado diretamente ao Sahasrara, que é o chakra do topo da cabeça, né? Que é o chakra que dá a entrada, né, na energia principal, que vai distribuir ele para os outros chakras. Tá? Então, a gente verifica que esse conceito é o conceito da yoga, que é o conhecimento mais importante para que a gente possa entender a fisiologia do corpo sutil. Aqui tem uma correlação entre os chakras, então você tem o chakra, né, como originalmente foi chamado, tá, em sânscrito. Você tem, como o André Luiz se referenciou em 1958, onde ele fez uma espécie de uma apropriação. Por que eu falo apropriação? Por exemplo, quando o André Luiz chamou de chakra, o centro vital frontal, na realidade tem dois chakras, tem o chakra da testa e o ajna. Né? Quando ele chamou, por exemplo, de gástrico, tem 3 chakras. O gástrico em si, né, que caracteriza o plexo solar, o umbigo e o mengmen, que é o posterior do umbigo. Né? O chakra genésico, e essa é a maior confusão que os espíritas fazem, o genésico tem 2 chakras. Tá? O centro vital genésico, que o André Luiz chamou, ele tem o chakra sexual e o chakra da base, que é o chakra raiz. E eles têm vórtices diferentes, ele tem pétalas diferentes, eles têm nadis diferenciadas. Estão ligados à mesma glândula endócrina e ao mesmo plexo nervoso. Então, nós já vimos isso nos cursos anteriores, mas fica aí, né, o lembrete para vocês lembrarem essa configuração da anatomia. Uma coisa importante lembrar é que o chakra do coração e o chakra da coroa têm uma similaridade muito grande, ou seja, a parte interior, que tem 12 pétalas do chakra do coração, são idênticas às 12 pétalas internas do chakra da coroa. O chakra da coroa tem 972 nadis, ou pétalas, né? Das quais 960 são externas e 12 são internas. E essas 12 internas são idênticas ao chakra do coração. Em outras palavras, você não faz nenhum trabalho com amor, com propriedade, por exemplo, num trabalho mediúnico, se você não ativar o chakra cardíaco. Então, o chakra da coroa, ele tem que ser acionado junto com o chakra cardíaco. Daí o conceito do amor. Aí você interage com as 5 forças que nós conhecemos no universo. Tá certo? O tamanho do chakra aqui, então, aqui tem um diâmetro que o Delpy chama a atenção. Você repara que um santo sábio, né, que tem condição moral, intelectual bastante privilegiada, ele tem mais de 63 centímetros na boca do diâmetro, tá? Onde você pega, por exemplo, um ser humano que não é espiritualizado, que tem de 7 a 10 centímetros. Então, o que diferencia isso aqui, Marco? Essa pessoa aqui tem muito mais condições energéticas, tá? Por isso que eles conseguem fazer um desdobramento com mais possibilidades, inclusive visitar outros mundos, tá? Porque eles têm uma capacidade de retenção energética muito maior, porque os chakras têm muito mais capacidade de pulsar e girar. E aqui eu chamo a atenção para o chakra da criança, que não tem ainda uma formação completa das nadis, por isso é que as crianças saturam com muita facilidade. Por exemplo, uma criança pequena, lá de 2, 3 anos, num ambiente que tem muita energia ruim, as pessoas discutem, então, essa criança vive passando mal, porque ela não tem capacidade de comportar nem de filtrar.
A tela búdica, que fica aqui atrás, normalmente pode ser até rompida. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Leiam com cuidado todo esse material para que vocês possam entender. Aqui tem a proteção, um corte lateral, né, da visão de como é formado, né, um chakra. Ele tem 4 camadas. Né? Então, um chakra, na sua configuração, tem 2 camadas externas, tá? Que tem essa responsabilidade de amortizar a energia, tá? E 2 internas que filtram essa energia. Lembra que nós falamos que, na realidade, os corpos perispirituais fazem descenso? Então, de um corpo espiritual para o outro, né, vai passar pelos chakras e ele tem essa função de fazer o descenso energético. As 2 camadas externas fazem o conceito de amortizar e as 2 de dentro filtram. Tá certo? Então, quando a gente verifica isso, caso haja uma ruptura dessa tela búdica, que vocês vão ver mais aí na frente, que eu vou mostrar, né, você tem a instalação de miasma, vibriões e larvas astrais, que normalmente a gente tem que tirar, às vezes, no passe, às vezes no tratamento apométrico, e por aí vai. Tá? Diferentes tipos de energia, como eu já falei para vocês, que os Vedas conheciam muito bem, tá? Depois dá uma olhada, e o Leadbeater, quando foi levado a um ashram, né, lá no Tibete, pela Helena Blavatsky, ele escreveu em 1927 exatamente esse conceito. Ele cita esses 5 primeiros, né, tipos de energia como principais. Então, no livro chamado Os Chakras, que a grande maioria dos centros espíritas utiliza, você tem o Leadbeater citando principalmente esses 5 principais. Nós temos ainda as forças vitais principais, que eu comentei com vocês, né? Prana, Apana, Samana, Udana, Viana, e aqui cada tipo de energia numa parte específica do corpo. Puxa, Marco, eu pensei que uma energia era uma coisa só. Não, elas têm diferenciações conforme densidade e conforme o órgão ou o sistema onde elas vão atuar. Depois façam uma lida, né? Aqui tem tudo explicadinho. Você tem as forças vitais secundárias, que também fazem parte. Você tem o Naga, o Kurma, o Krikara, o Devadatta e o Dhanajaya. Tá? Eles são forças que fazem com que você também tenha possibilidades, principalmente de manifestação da vida. Tá certo? Então, na apometria, a gente trabalha com todas essas energias, tanto as principais quanto as secundárias, porém, a gente não tem métodos científicos para poder comprovar, mas a gente sabe que elas existem e os Vedas já conheciam isso com muita propriedade. E aqui tem exatamente um paralelo, né, de como é que a energia flui de Deus pelo Antakarana, né, fazendo âncora principalmente no chakra da coroa, no cardíaco e no gástrico. Tá? Então, essa energia vital que nos vem, elas têm uma âncora para ser distribuída pelo Sushumna, pelo Ida e Pingala, como as 3 principais nadis. E aqui tem um paralelo, né, como se fosse um telefone, como é que funciona para formar o campo do espectro eletromagnético, que é a aura. Nós temos aqui também, né, um exemplo do Sutratman, né, e o cordão de prata chegando aqui, que eu já citei mais atrás lá. Aqui temos uma explicação de como é que o corpo causal interage e qual é a função dele. O corpo causal aqui, esse verdinho, ele é muito importante, porém ele tem que ser desadensado. Ok? Como é que a gente desadensa ele, Marco? Através do nosso processo de depuração e, posteriormente, iluminação. E aqui, né, você tem exatamente como o chakra funciona. Eles pulsam e eles fazem giros. Eles não só giram, né? Eles têm um pulsar que absorve a matéria e, lembrando que todo giro para a direita carrega e o giro para a esquerda descarrega. Por isso que quando você vai limpar, você gira, né, para o lado esquerdo, quando você vai introduzir energia, você gira para o lado direito. Aqui tem exatamente a tela fluídica que eu falei para vocês, que é a chamada tela búdica, e as possibilidades que podem fazer ela se romper. Tá?
Então, tem que tomar muito cuidado, porque tudo começa com o pensamento. Então, a tela búdica é exatamente uma espécie de proteção, tá, etérea, para o teu chakra. Quando as pessoas manifestam doenças, né, principalmente doenças mentais, as telas búdicas já estão rompidas. A visão geral aqui do Sushumna, né, o Ida e Pingala, o caduceu aqui que eu falei para vocês. Aqui tem uma informação interessante sobre a predominância da narina direita e da narina esquerda. A narina direita, quando você está respirando com predominância da narina direita, o Pingala está agindo e a tua mente está ativa. Você não dorme com predominância de respiração pela narina direita. Você tem que, né, fazer, por exemplo, um exercício para que a narina esquerda seja predominante, onde a tua mente vai estar serena. Marco, eu quero saber mais sobre isso. Tá? Então, você vai encontrar nesse livro aqui, tá, onde ele cita, né, as outras nadis que não são citadas normalmente nos livros. Aqui é um livro clássico, né, do Pradipta, né, onde ele mostra exatamente como é que as nadis são conhecidas no mundo da energia sutil. Aí tem várias explicações que eu recomendo que vocês possam estabelecer o conhecimento para poder verificar isso. Deixa eu voltar lá. Eu acho que eu já estou aí. Oh, caramba, perdi aqui lá no... Pronto, cheguei onde eu queria. E aqui nós temos exatamente a explicação do Nadishodhana Pranayama, ou seja, é fácil fazer esse exercício. Tá? Então, aqui tem toda a explicação do mudra, da forma que você vai fazer e a forma que você vai respirar para trocar a predominância da narina. Marco, eu estou sem sono, tá? Estou com predominância da narina direita. Como é que eu faço para ter sono? Tá? Faz o Nadishodhana Pranayama, que você vai, em pouco tempo, trocar a predominância da narina, você vai conseguir dormir bem. Então, aqui tem toda a explicação. Tá? Marco, fiquei com dúvida. É a vantagem do curso. Entra no nosso grupo do WhatsApp e pergunta lá que eu te respondo. E aqui, terminando, tem a configuração anatômica do Sushumna, que mostra, né, quando você medita, olha o espaço que abre, e quando você não medita antes, olha como é que ele fica mais fechado. Então, quanto maior for a tua possibilidade de respirar bem e meditar, mais capacidade energética você vai conseguir ter. Tá certo? Aqui tem a colocação do Sushumna, ele fica dentro da medula espinhal, né? Que está exatamente nas vértebras, né, da coluna vertebral. E aqui, por último, é uma figura que vai elucidar como é que a gente verifica o Sushumna, né, que é lateralizado pelo nervo vago, e a importância de cada órgão, cada sistema seu que vai passar exatamente pelo Sushumna e vai também comprometer o nervo vago. É por isso que os malvadões, né, do umbral, quando querem prejudicar alguém, eles colocam qualquer acúmulo de densidade ou um chip exatamente aqui, ó, na descida do bulbo, que é o início da coluna vertebral, ou na base, né, da coluna, que é o chakra raiz. Por quê? Porque ele interrompe todo esse fluxo energético que alimenta energeticamente uma quantidade infinita de órgãos. Tá certo? E, por último, aqui, o desdobramento, onde a gente mostra essa possibilidade, né, que todos nós temos e que nós nunca devemos dormir sem fazer a prece para evitar isso aqui, ó, ser atacado pelas forças umbralinas. Tá certo? Recomendo esse vídeo, tem o link aqui, e esse vídeo aqui, para que vocês possam entender melhor essa fisiologia do corpo sutil. Então, terminamos aqui, passei aí 4 minutos, me perdoem, e na próxima aula nós vamos entender esse fluxo de energia e a relação com o equilíbrio da saúde do nosso corpo físico. Tá certo? Então, voltando aqui para o nosso material, deixa eu parar a apresentação. Eu só tenho a agradecer
a todos vocês. Solicito que vocês façam a leitura do material didático. Como eu falei a vocês, minha capacidade de falar é só 1h30, e o material didático é muito mais rico. Então, leiam o material e qualquer dúvida, não tenham vergonha, por favor. Coloquem suas dúvidas, passem para a Simone, que ela me passa. Na medida do possível, eu sempre respondo da forma mais rápida que eu puder. Qualquer dúvida sobre qualquer conteúdo do material ou do que foi falado, eu estou disposto a trazer para vocês a explicação. Tá certo, meus queridos? Muito obrigado. Fiquem na paz de Deus. Beijo no coração de cada um. Até o mês de fevereiro. Obrigada, Marco. Tchau, tchau. Um beijo, gente. Boa Obrigado. semana a todos. Boa noite para todos. De bom. Obrigada, Marco. Beijo. Boa Tchau. semana, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite a todos. Muita paz. Boa noite. Um beijo para todos. Olha. Boa noite a todos. Boa noite.